Olá, tudo bom? Você já foi daquelas pessoas ou é daquelas pessoas que tem muita preocupação sobre o futuro, sobre o que vai acontecer nos próximos dias? Você já foi uma pessoa curiosa? Você já teve esse tipo de curiosidades no passado ou no presente? Eu já tive no passado muitas curiosidades desse tipo, sobre como seria o futuro, como seriam os próximos dias. Muitas músicas foram feitas com esse tema, muitos livros também foram escritos com esse mesmo objetivo. Parece haver no coração do homem uma grande curiosidade sobre o futuro, não é mesmo? De diversas situações podem ocorrer na vida e essas diversas situações fazem com que nós comecemos a ter dúvidas sobre o futuro. Eu quero ler com vocês um texto que fala sobre um momento como estes, onde o Senhor Jesus Cristo, sabendo que os discípulos estão preocupados sobre o seu futuro, sobre os dias futuros, e então Jesus Cristo tem uma palavra para eles sobre o futuro. Eu quero ler para vocês o Evangelho de João, capítulo 14, verso 1, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Não se turbe o vosso coração. Essas palavras de Jesus ocorrem antes do momento mais difícil da vida do ministério terreno de Jesus. Foi antes da crucificação. O evangelista João narra esse grande diálogo que começa no capítulo 13, perpassa os capítulos 14, 15, 16 e ele conclui esse diálogo lá no capítulo 17. Talvez seja a maior narrativa de um diálogo do Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos. Pois bem, o Senhor Jesus Cristo já havia falado sobre os dias futuros para os discípulos. Entretanto, os dias futuros estavam ali às portas. Os discípulos precisavam estar preparados para os próximos dias. E a grande pergunta é, nós estamos preparados para os próximos dias? Estamos vivendo dias tão difíceis, não? E os próximos dias, como serão? Jesus sabe de todas as coisas. Embora Jesus Cristo já estivesse preparado o coração dos discípulos, o dia se aproximava e esse dia era o dia da sua prisão, julgamento e da sua morte e posterior ressurreição. Entretanto, os discípulos não estavam ainda devidamente preparados para aquele momento. Mas Jesus sabe, Jesus sente, Jesus percebe o semblante, Jesus conhece o coração de todos os seus. Portanto, na reflexão de hoje nós queremos falar sobre conselhos para dias difíceis. Conselhos para dias difíceis. Jesus Cristo, conhecendo a nossa estrutura e conhecendo a estrutura dos seus discípulos naquela ocasião, ele então vai dando alguns conselhos que visam e tem por grande objetivo preparar os discípulos para os próximos dias, os dias que viriam, que não seriam dias nada fáceis. A primeira palavra, o primeiro conselho que Jesus Cristo dá aos seus discípulos é: não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo: não ceda ao desespero. Não ceda ao desespero. O que é desespero? Desespero é a ausência de esperança. Os próximos dias, os dias que viriam a seguir, irmãos, seriam dias onde os discípulos seriam testados ao máximo, eles seriam testados ao limite. Era muito natural, porque ele conhece a nossa estrutura, sabe das nossas deficiências e das nossas limitações, era absolutamente natural o medo se instalar. Era muito natural o desespero fazer morada. E a partir daí nada mais iria funcionar. A vida entraria num redemoinho extremamente perigoso. Então Jesus Cristo, por amar a sua igreja, Jesus Cristo, por amar os seus discípulos, ele, naquela conversa, ele chama os discípulos e fala: não cedam ao desespero. Deixem as coisas acontecerem, as coisas vão encontrar o seu lugar. O Deus continua sendo o Senhor do universo, ele continua tendo o controle de todas as coisas. Portanto,
Quando ele diz não se turbe o vosso coração, ele está dizendo não ceda ao desespero. Essa é a primeira lição que o Senhor Jesus Cristo ensina aos seus discípulos a enfrentar os tempos difíceis. Não ceda ao desespero. Uma segunda lição que o Senhor Jesus Cristo ensina à igreja através dos seus discípulos é: exercite a fé para com Deus. Exercite a fé em Deus. O texto prossegue e diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. É hora, irmãos, de enfrentar as dificuldades, é momento de olhar para o Senhor, é momento de trazer à memória as promessas que o Senhor Jesus Cristo falou, os seus ensinos. Tudo aquilo, irmãos, que o Senhor plantou no nosso coração, é hora de ser revisitado. É hora de nós voltarmos, irmãos, o nosso olhar, a nossa atenção e o nosso coração para a palavra de Deus. É necessário que em tempos difíceis, é necessário que por não sabermos o que vai ocorrer nos próximos dias, é necessário que a nossa mente seja tomada pelas palavras, a nossa mente seja tomada pelas palavras do Senhor, pelas promessas do Senhor. Crede em Deus, crede também em mim. O próprio Senhor Jesus Cristo é o Deus encarnado. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Aqueles discípulos haviam se habituado a ver Jesus praticando os mais diversos milagres, a falar as mais doces palavras, a ensinar os mais belos versículos acerca de Deus, a explicar, a ser a interpretação do próprio Deus. Aquele momento é que Jesus Cristo diz: é hora de crer, é hora de exercitar a fé. E aí eu lhe pergunto, você tem exercitado a fé nesses dias difíceis? Ou você tem se deixado abalar, você tem aberto a porta para o desespero que bate sempre, sempre? Você tem dado oportunidade ao desespero? Ou você tem dado oportunidade à fé? Crede em Deus, crede também em mim. O terceiro conselho que o Senhor Jesus Cristo dá à sua igreja para passar os dias difíceis é que aquela igreja deveria se alimentar da esperança da vida eterna com Deus. A igreja deveria se alimentar da esperança da vida eterna com Deus. O texto prossegue e diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Os discípulos iriam enfrentar dificuldades terríveis. Os dias seguintes à prisão, julgamento e morte de Jesus seriam dias de muita perseguição. E os discípulos não estavam habituados a isso. A vida deles antes era uma vida muito comum, era uma vida muito pacata. A grande parte deles, era pescadora. E exatamente eles estavam habituados a um ritmo de vida, a um estilo de vida muito simples naquela região. Da mesma forma nós, irmãos, nós tínhamos uma vida muito pacata, ou temos uma vida muito pacata. Temos as nossas correrias, é bem verdade, mas a nossa mente não estava povoada por tantas preocupações como nos últimos dias, não é verdade? Nesses momentos de crise, como nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, Jesus Cristo está dizendo para nós que todos nós aqui somos peregrinos. Essa terra, estamos aqui apenas de passagem. Nós devemos nos lembrar de que o Senhor está preparando e tem preparado para nós moradas celestiais. Nós aqui estamos apenas como passageiros e um dia o Senhor há de nos chamar para que estejamos para sempre com Ele nas moradas eternas. O Senhor Jesus está preparando este lugar. Esse lugar chama céu. É para lá que a igreja irá, é para lá que os remidos irão. O Senhor mesmo retornará e levará os seus remidos para que todos nós estejamos para sempre com o Senhor. E lá não haverá choro, nem preocupações, porque lá o tempo chama-se eternidade e estaremos para sempre com o Senhor. Concluindo a nossa reflexão hoje, de fato nós não temos muito a ideia plena, certeza plena de como serão os próximos dias. Nós temos algumas ideias, assim como os discípulos também tinham alguma ideia de como seriam os dias sem Jesus presente fisicamente e geograficamente.
Independentemente disso, sobre como será o amanhã, sobre como será o futuro, como serão os próximos dias, a palavra do Senhor permanece a mesma para a sua igreja. É hora de não ceder espaço ao desespero. Meu querido, minha querida, não ceda espaço à falta de esperança. Não deve haver lugar na nossa mente, no nosso coração, para que o desespero se instale. O desespero, como já falamos em outras ocasiões, o desespero não é boa companhia. O desespero, não, ele não é um bom companheiro. A fé, sim, crede em Deus, crede também em mim. Não duvide da presença do Senhor na sua vida. Não duvide da presença do Senhor, mesmo nos dias mais difíceis. Ele mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. O Senhor não abandona a sua igreja. O Senhor não abandona o seu povo. O Senhor não lhe abandona, não abandona a sua casa. O Senhor não abandona a sua vida. O Senhor não abandona a vida dos seus filhos. E sobre todas as coisas, alimente a esperança de que estaremos com o Senhor, de que habitaremos para sempre com o Senhor. Esse mundo há de ser destruído mesmo. O Senhor o fez e o Senhor mesmo o irá desfazer, e Ele tem preparado para nós moradas celestiais, moradas eternas. Que a nossa mente, que o nosso coração estejam voltados para isso, para a fé, para reafirmarmos os nossos valores cristãos e alimentarmos a nossa esperança de que habitaremos para sempre com o Senhor. Vamos orar. Deus de misericórdia, de graça e de poder, nós te agradecemos pela Tua palavra hoje, uma palavra, meu Deus, que nos orienta, que nos aconselha a abandonarmos o medo, a abandonarmos toda e qualquer intenção de desespero no nosso coração. Uma palavra que nos orienta a reafirmarmos a nossa fé no Senhor e em Deus Pai. E uma palavra que hoje nos alimenta a esperança de que viveremos para sempre com o Senhor. Abençoa o nosso coração, meu Deus, abençoa a Tua igreja espalhada no universo. Que nós nos fortaleçamos na palavra do Senhor. Te oramos com fé em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra lhe trouxe consolo, conforto, eu quero convidar você a divulgar esse vídeo, a compartilhar esse vídeo com as pessoas do seu contato. Assim como essa palavra foi útil a você, uma palavra onde não há lugar para o desespero, uma palavra em que nos alimenta a fé e a esperança no Senhor, compartilhe essa palavra. Espalhe essa semente. Que Deus abençoe grandemente a sua casa, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um abraço.